Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselha as coisas vãs. É mal que nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que nós estamos juntos novamente. Nesse dia de hoje, o Senhor tem uma belíssima palavra para nós de grandes ensinamentos. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, de 14 a 29. Palavra belíssima para nós. E lá fala assim: o jovem epilético. Depois, aproximando-se deles dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que está discutindo com eles? Respondeu-lhe um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este quer onde que o apanhe e lança por terra, e ele o espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não os puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-no cá. Eles o trouxeram, e assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia espumando. Jesus perguntou ao pai: quanto tempo lhes acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe, e tenho lançado muitas vezes ao fogo e à água para matá-lo. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio. Vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus aquele povo afluía, intimou o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando ele, maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Palavra de salvação para nós. Amém. Meus irmãos, que palavra maravilhosa essa que Jesus vem nos ensinar vários pontos para nós. Um homem que tinha o seu filho que estava possesso, estava possuído por um demônio que queria matá-lo. A palavra fala que ora jogava no fogo, ora jogava na água, maltratava, batendo, jogando nos cantos. Ele tinha uma multidão e o povo tinha ido até Jesus, mas Jesus ele tinha levado até os seus discípulos. E os discípulos não conseguiram fazer nada por aquele menino. E Jesus vem e naquele momento e fala: ó geração incrédula, até quando eu hei de aturá-lo, esse tipo de gente? Traz esse menino para mim. Olha que interessante. E Jesus começa a perguntar: até quando esse menino, desde quando esse menino sofre esse tipo de situação? E o pai fala: desde a infância, desde menino. Meus irmãos, olha que interessante. E Jesus, aquele menino, ao ver Jesus Cristo, o demônio conhece Jesus, conhece o poder de Jesus e cai ao chão, se debruçando, agitando aquele menino. E logo Jesus fala para ele: demônio mudo e surdo, sai desse menino e nunca mais torne a voltar. Meus irmãos, e aqui Jesus deixou uma lição fortíssima para nós no último versículo 29. O 28 eles perguntam: Jesus, mas como que pode? Por que nós não podemos expulsar esse tipo de demônio? E Jesus fala para eles, quando está em particular, Jesus volta para os seus discípulos e fala: esse tipo de demônio não se pode expulsar a não ser por oração. Irmãos, não me falha a memória, esse mesmo evangelho narrado por Mateus, Jesus fala as mesmas palavras para ele. Esse tipo de
de demônio não se pode expulsar a não ser por jejum e oração. Meus irmãos, nós estamos quase chegando na época da quaresma. É uma época de muito jejum, é uma época de muita oração, é uma época de expulsar esses demônios que vêm a nos atormentar, a nós, a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor. Mas tem que ter oração, meus irmãos, oração. Não se pode expulsar, não se pode fazer nada se não for por oração. Esse menino aqui está passando por um processo de exorcismo e o próprio Jesus vem e exorciza esse menino. E toda aquela família é liberta daquele mal, daquele menino. Porque quando uma pessoa está mal, toda a família fica mal também. E esse dia de hoje, meus irmãos, Jesus vem falar para nós, para mim e para você, que alguns tipos de mal só é liberto por jejum e oração. Aí uma pergunta que fica clara para mim: será que eu tenho rezado o suficiente? Será que eu tenho ido nas missas, comungado o suficiente para expulsar todo o mal de mim? Todo aquele mal que acontece dentro do meu coração, na minha história. Muitos males que nós damos brechas e vai entrando, e nós sabemos que o mal ele entra procurando situações para nos jogar na nossa cara depois e nos derrubar. Quantas situações que nós passamos na nossa infância, traumas mal resolvidos que não foram resolvidos ainda, que nós trazemos e muitas vezes acontece. Irmão, o demônio da bebida, o demônio do vício, que muitas pessoas da nossa família trazem e arrastam ao longo dos anos e não é expulso. Por quê? Porque não tem uma vida de oração. E se nós não aprendermos hoje com Jesus que esse tipo de espírito só é expulso por demônios, vamos continuar levando para as próximas gerações. Irmãos, e nesse dia de hoje, em nome de Jesus, que eu e você tomamos posse dessa palavra. E expulsamos todo tipo de mal que acontece conosco, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos pais, mães. Temos que interromper todo o mal nesse dia de hoje, em nome de Jesus, através da nossa oração. Estamos aí às vésperas de uma quaresma. Pode ser a nossa época, pode ser o nosso ano, a nossa libertação da nossa casa nessa quaresma. Então vamos rezar, vamos implorar a Deus, vamos implorar o Espírito Santo que expulse, que nos deixe totalmente livres. Mas tem que ser através de oração e de jejum. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nossos familiares recebam a bênção do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nesse dia de hoje, através do poder de Jesus Cristo. Fiquem todos em paz. Espalhe essa mensagem para todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.